Olá, pessoal. Hoje, no nosso encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre mesa maio, tá? A gente vê aí um monte de vídeo posicionado aí na plataforma, no YouTube, né? Mas, assim, eu acho que existem algumas particularidades que a gente precisa falar. Não vou me estender muito, mas acho importante alguns comentários do que a gente já tem visto aí em um monte de outros vídeos, tá? Não vou ser mais um vídeo de apresentação de montagem de mesa maio, não. Eu acho que eu vou dar alguns bizus que eu acho, que eu julgo importante para vocês pensarem na hora de montar a mesa. Eu posso estar montando uma mesa maio por um procedimento mais invasivo e eu não ser instrumentador cirúrgico, mas eu ter o conhecimento disso. Eu posso ter que montar uma mesa como circulante e houve uma emergência, por exemplo, era uma cirurgia por vídeo e ela teve que ser transformada para uma cirurgia aberta, que a gente chama de céu aberto. E essa mesa maio que faz o convencional não estava montado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar esse caos, desse erro que o instrumentador cirúrgico que dá vídeo deveria já ter se antecipado, mas pode ser que eu faça isso para salvar essa equipe, salvar esse paciente, ok? E pode ser que eu seja um instrumentador cirúrgico em formação, ou um instrumentador cirúrgico de muito tempo e que precisa aí só de um certo se liga para fazer melhor, tá? Eu só vou dar uma dica. Vamos deixar claro, então, que a mesa maio é uma mesa que você tem liberdade para trabalhar, mas ela tem que te representar. Ela representa o momento atual da cirurgia, ou seja, ela tem instrumentais fixos de forma sistemática para facilitar a tua vida. Mas significa que você tem liberdade de modificá-la se você domina o tempo cirúrgico. Então, por exemplo, a gente vai entrar numa esterectomia, tá? Que é ectomia retirada do útero. Então, a gente vai tirar o útero. A gente sabe que a pinça fundamental para a esterectomia é a pinça for. Então, eu vou posicionar a pinça for, vou tirar ela da mesa auxiliar e vou posicionar ela na mesa maio, tá? Eu vou trabalhar com 4 pinças for e vou botar 4 pinças alis longas, porque depois que eu faço, que eu clampeio a uterina, os ligamentos largo e redondo, eu descolo esse útero, eu fico na cúpula vaginal, eu vou fazer norte, sul, leste, oeste com pinças longas, porque eu estou em pelve, tá? Então, essas áreas vão fazer esse mecanismo. Então, eu sei o tempo cirúrgico, então eu vou posicionar para o tempo principal essas pinças ali, tá? Assim como eu posso botar um afastador de Doyan na mesa maio, se eu achar mais conveniente para mim, tá? Então, o que você vê é uma montagem básica da mesa, onde existe uma sistematização, principalmente quando você entra na cirurgia. Qual é o primeiro tempo cirúrgico que você vai fazer? Diérese, abertura de planos anatômicos, que pode receber o nome de celiotomia, abertura dos planos. Lembrar tempos cirúrgicos novamente: diérese, hemostasia, exérese e síntese. Planos anatômicos de abertura: primeiro a pele, tecido celular subcutâneo, abaixo da pele, aponeurose, depois da aponeurose, o músculo, depois do músculo, peritônio de parede, parietal. Se eu faço cirurgias até o peritônio parietal, eu não preciso dos afastadores autoestáticos, como o Balfour e você, por exemplo. Por quê? Porque eu não vou entrar em cavidade, eu estou em parede. Por exemplo, herniorrafia. Eu não entro em cavidade. Eu reforço a parede abdominal, ali no músculo e na aponeurose, tá? Mas quando eu abro o peritônio parietal, aí sim é o meu limite para eu estar em cavidade. Então, pele, tecido celular subcutâneo, aponeurose, músculo, peritônio parietal, parede abdominal. Abri peritônio parietal, estou em cavidade abdominal. Aí um novo arsenal precisa vir. Então, os afastadores autoestáticos, as compressas úmidas, né? Com soro morno, clampeadas com pinças reparo, que são as retas, que vão reparar para evitar que essas compressas, todas elas com fitas radiopacas, que a gente consegue identificar em raio-x, se caso aconteça dela ficar na cavidade, e aí mesmo assim elas vão reparadas. Um bizu que eu posso dar para vocês em relação a essa contagem dessas compressas que vão para a cavidade, além delas serem reparadas com pinça reparo, reta, né? Pinça reta, Kelly reta, Halsted reta, Craile reta,
vocês entrarem sempre com o número par de pinças. Se eu, depois da exérese, que é o penúltimo tempo cirúrgico, que eu vou fazer o fechamento, que é a síntese, o cirurgião vai perguntar, instrumentador, tudo bem, pode fechar? O que ele está perguntando? O que está intrínseco nessa pergunta dele? Está tudo certo? Ele quer perguntar, o arsenal que eu abri, está tudo ok? E se eu olho para as minhas pinças e vejo 3, 5, 7, tem alguma coisa errada, porque eu tenho certeza que eu entro com um número par de pinças. Entro sempre com 4, 6, 8. Então, uma das dicas fáceis, tá? Mas, bom, o instrumentador, ele está sempre acompanhando esse tempo e acompanhando o que está acontecendo no campo, dono absoluto da mesa cirúrgica. Já falei disso num vídeo anterior, tá? Então, essa mesa de trabalho, ela vai acompanhar o teu tempo cirúrgico, principalmente dos planos anatômicos de diérese, tá? Então, ele vai ter lá pinças hemostáticas atraumáticas, pinças de preensão, pinças hemostáticas traumáticas. Então, representando o primeiro grupo que eu falei, Kelly, Kraile, Halsted, curva e reta, representando as pinças de preensão, Alice. Pinças de preensão não tem curva e reta, porque elas são aquelas pinças que têm vazado no meio, porque o nome já está dizendo, são pinças de preensão. E as que representam hemostáticas traumáticas, Kocher, curva e reta, e como eu falei para vocês, no caso de uma esterectomia, eu posso subir com a for para ali. Porque a diferença de uma Kocher longa e de uma for é que a parte útil da for é mais robusta, tá? Se vocês quiserem que eu faça uma aula só de esterectomia ou de tempos cirúrgicos em ginecologia e obstetrícia, que era a minha especialidade, estou aqui, é só pedir que eu faço para vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês para mostrar para vocês uma mesa Maio clássica, tá? Que pode sofrer essa modificação que eu falei com vocês. Então, vamos lá. Olha aqui. Montagem da mesa Maio de forma asséptica, ou seja, sem contaminação. Ou seja, como é que eu tô? Eu tô digermado, tô paramentado e tô cobrindo a mesa. Como é que é essa mesa? A mesa Maio é essa mesa aqui que se apresenta com essa anatomia, tá? Ela tem essa bandeja aqui, onde vai estar distribuído o instrumental, ela tem essa borboleta de controle de subida e descida dessa bandeja, ela tem essa haste longa com rodinha, para que você consiga, com o pé, empurrar essa mesa e não contaminar, se for o caso, tá? Então, você vai fixar o seu pé aqui, se vocês quiserem que eu mostre como prepara essa mesa de forma asséptica, eu tenho uma aula sobre isso, e eu disponibilizo aqui para vocês, tá? Então, essa é a mesa Maio, que é a mesa de trabalho. Você vê que ela é limitada na carga de instrumental que ela vai receber. Por isso que existe uma outra mesa chamada mesa auxiliar, que auxilia essa aqui, tá? Ela não está preparada ainda para receber, ela tem que receber esses campos cirúrgicos. E aí ela vai ser montada de forma, então, asséptica. Então, existe uma fronha de Maio, existe o oleado, que impermeabiliza esse campo, tá? E um campo simples à frente. Acima. Então, eu preparei essa mesa de metal, que não estava estéril, para receber os instrumentais estéreis, que são chamados de artigos críticos, tá? E precisam permanecer estéreis, que são os instrumentais cirúrgicos, tá? Então, de novo, fronha de Maio, oleado e campo simples. Pode acontecer de vocês verem um campo simples já com oleado acoplado, tá? Então, seria apenas a fronha Maio e o campo com oleado, ou seja, com impermeabilizante, tá bom? E aí, falando especificamente da montagem da mesa, a gente tem aqui 3 grandes grupos que, de novo, você pode modificar. Mas é importante que você saiba que esse primeiro grupo, que está colocado aqui nessa compressa em rolinho, ela está colocada na porção proximal àquela borboleta, tá? Onde os instrumentais ficam virados para o instrumentador cirúrgico, porque você vai segurar na parte útil do instrumental. E o cirurgião vai colocar os dedos, quais os dedos? O anelar e o polegar, para encaixar nos anéis das pinças, ou nos anéis da tesoura, tá? Se a pinça não tiver anel para colocar os dedos polegar e anelar, são as chamadas pinças elásticas, que são essas, ó, pinça de dissecção anatômica e pinça de dissecção dente de rato. Elas são entregues
entre o indicador e o polegar de baixo para cima, onde tem uma ranhura. Essa ranhura é o local de ponto excelente de amplitude dela. Então, de novo, o instrumentador cirúrgico vai segurar na parte útil e entregar, aproximando essa ranhura no dedo, entre o dedo polegar e o indicador, que nem caneta, né? Para o cirurgião, tá? Então, toda a parte útil fica virada para o instrumentador cirúrgico. Então, vocês estão colocados aqui, à frente dessa mesa, tá? Olha ela aqui montada, tá vendo? O instrumentador cirúrgico está posicionado aqui. Então, compressa em rolinho e os instrumentais. Aí eu vou ampliar essa imagem. Estamos aqui com esses instrumentais. Então, eu tenho aqui instrumentais hemostáticos atraumáticos, ou seja, eles têm apenas serrilhados do tipo simples, que são ranhuras, tá? Então, são atraumáticas. Quem domina esse mercado de hemostáticas traumáticas, a mais conhecida, a mais famosa dessa categoria é a Kelly, tá? Então, eu tenho Kelly curva, Kelly reta, tenho Kraile curva e Kraile reta, tenho a Halsted, que é chamada de mosquitinho, curva e reta, que são colocadas aqui. Não esquecendo que as retas são os reparos, que vão reparar as compressas que vão para a cavidade. E quando o cirurgião pedir uma hemostática, ele vai pedir sempre a curva. E aí eu tenho as pinças de preensão, posicionadas aqui como ALIS, tá? Que são sempre as pinças com vazado no meio. Elas têm, se você olhar nesse ângulo que a gente está vendo aqui, a imagem, ela é bem diferente dessa. Difícil de eu identificar no primeiro momento, nessa posição, quem é traumático, quem não é. Essa aqui é a Kosher, são pinças hemostáticas que causam trauma, porque tem aqui os dentes chamados dentes de rato. Em uma haste tem 2 dentes que se articulam com um, tá? Se eu tô com vaso babando e uso a Kosher para isso, eu vou ter mais 3 furos no vaso. Então, não se pode usar como hemostasia, só para hemostasia profunda, tá? Ou para preensão, tração de estruturas rígidas, como a aponeurose, por exemplo. Tá? Descolar a aponeurose do músculo, eu vou lá ancorar com essa pinça de preensão forte. Uma outra aula, se vocês quiserem, tá? Aí eu tenho uma historinha aqui, que eu sempre conto para os meus alunos, que é uma novela mexicana. A Kelly era uma menina muito delicada, não causava trauma a ninguém, muito gentil, atraumática. Conheceu um menino chamado Kosher, muito agressivo, traumático. E aí, Kelly sofria com essa relação. A tia Alice entrou e separou o casal Kelly e Kosher. A tia Alice ficou apreensiva, ela é uma pinça de preensão e separou o casal Kelly e Kosher. Então, fácil para vocês, Kelly, Alice, Kosher. Vou universalizar isso. Hemostática atraumática, pinças de preensão hemostáticas traumáticas. E aqui vai um afastador de Farabeuf, que é um afastador de parede, um afastador com haste limitada a essa profundidade. Se é um paciente obeso, não vai adiantar, então eu tenho que entrar com doyan, posso entrar com o doyan aproximado aqui, ó, tá? E aí eu tenho aqui o bisturi, né, montado, lâmina mais cabo, tanto 3 quanto 4, sempre com corte virado para a esquerda, então você vai posicionar, pegar por aqui. As tesouras, curvas e retas, o ideal é que você entre com 3, a maio curva, a Metzenbaum curva e uma maio reta, e tem outra maio reta sua na mesa auxiliar, e as pinças coadjuvantes, que são chamadas, né, de coadjuvantes, porque auxiliam tanto a diérese quanto a síntese. Então, ajudam tanto com a tesoura quanto com o porta-agulha. São elas a atraumática, que é a pinça de dissecção anatômica, sem dente, somente com ranhura, e a pinça de dissecção dente de rato, traumática, ok? É uma dica simples. Posso modificar essa mesa? Posso. E aí eu venho aqui trabalhando cada parte específica das pinças com os nossos alunos, tá vendo, ó? A gente vai posicionando para que ele tenha esse entendimento para depois ir para a aula prática com muito mais informação, tá? Então é isso, gente. Fica a dica aí para vocês.
de montagem da mesa maio. Mesa maio é uma mesa de trabalho sua. Você não tem uma regra absoluta para montagem. Existe uma sistematização que faz você pensar e controlar os seus tempos cirúrgicos e te ajudar nesse momento, mas você pode, desde que domine o tempo cirúrgico total da cirurgia, né, da especialidade que você está, modificar essa mesa, tá bom? Beijo, gente, até a próxima.